Pessoal, boa noite. Tudo certo? Boa noite. Evair, tudo tranquilo? E Evair, tá com o microfone não tá funcionando? Emerson? Soldado Emerson? Mas escuta? Opa, Ah, aí, cara. O Evair tá com o microfone estragado, eu acho. Galera, então é o seguinte, ontem vocês tiveram uma reunião com o Lucas e ele comentou lá qual que vai ser o procedimento das aulas presenciais. Então, eu não finalizei ainda o calendário, estou adequando o calendário. Acredito que amanhã seja possível já definir um calendário, digamos, mais assertivo para os próximos meses. Mas é muitos calendários e não finalizei. Então, nós temos aqui o quarto módulo da noite. Então, tá da seguinte forma aqui, meus caros. Olhem só. Aqui nós tivemos esses três encontros aqui de parte de prototipagem, que compete, que é a unidade curricular projeto e inovação eletromecânica. Então tem a parte de projeto e inovação propriamente dita, que é uma unidade curricular hoje, seria o nosso antigo TCC, né? Não é mais TCC, mas está dentro dessa unidade curricular o projeto de inovação. E tem essa parte de prototipagem, que poderia dar um embasamento para vocês definirem algo que vocês pudessem enquadrar essa tecnologia do Arduino, mas não é necessariamente que vocês devam fazer utilizando o Arduino. Só tem essa parte que eu vou dar esse embasamento para vocês, talvez seja benéfico, talvez não, mas vocês vão adquirir uns determinados conhecimentos, vão saber o que é essa tecnologia, o que ela é capaz de fazer. Então, o que eu mudei aqui, pessoal? Hoje será o nosso último encontro online. E semana que vem nós já teríamos os encontros presenciais. Então, provavelmente aqui com o João já será a aula prática. Eu não conversei com ele ainda, mas acredito que esse aqui deixou para a aula prática, que esse aqui já vem lá do módulo passado, lá que vocês tiveram desde o início do ano até junho. Aqui em junho foi o último encontro no dia 2. E aqui ficou para, excepcionalmente, para aulas práticas. Então, acredito, provavelmente, eu vou ver com ele essa possibilidade, mas já no dia 18 é aula prática. No dia 19, pessoal, seria aquela parte de manutenção de sistemas mecânicos, aquela parte que vocês já vinham fazendo, que era seguindo alguns procedimentos de desmontagem, montagem de sistemas. E também nós vamos finalizar o foguete. Então, vocês já estavam trabalhando na parte de usinagem, na parte de fresagem e ajustagem. Então, nós vamos dar continuidade também já na semana que vem. Então, a partir do dia 19, já será aula prática. Deixa eu só arrumar um negócio que a pessoa já retoma o raciocínio. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Chat da reunião. Aqui, alunos. Deixa eu gerenciar aqui as permissões, daí o pessoal entra sem ter que admitir o lobby. E como é que vai ficar aí o transporte, Fábio, Evair? Como é que tá a situação de vocês aí, pessoal? até agora não vimos nada ainda. Tem que combinar com os outros aí da região aí, que vem do mesmo lado. Ah, vocês têm, deve ter alguns colegas aí, pode ser dessa forma, com certeza, deve ser dessa forma. O Lucas passou um link ali para nós montar o grupo do WhatsApp
Que nem o nosso aqui é de Enéia, Salto e Nova Prata daí. Pois é, o Daí Thiago vai ter que vir de carro, Thiago. Daí já passo a pegar o Fábio. O Thiago parecia que tinha ingressado aí na reunião, mas já saiu, já caiu fora. É, meus caros, não é só vocês que sofrem com a internet também. Minha máquina aqui tá louca, é muito software, é muito aplicativo, talvez não seja a internet, mas sim o computador. Beleza. Então quem ingressar agora não precisa ficar aceitando isso. Então tá dessa forma aqui, pessoal. Então já vão se planejando para a semana que vem. Vocês vão ter aulas presenciais na terça e na quarta-feira. Essa parte aqui com CLP, que vocês já iniciaram com o professor Marcelo Enderle, ele que vai definir ainda os conteúdos que seriam práticos. Enquanto é possível trabalhar de forma online, o decreto define que nós vamos trabalhar dessa forma. Então, essa parte introdutória de CLP, acredito que o Marcelo Ender, vocês vão ter aula com ele amanhã, ele vai falar assim, não, pessoal, nós vamos tocar o barco aí até o final do mês. Ah, não, vamos até meados de setembro de forma online. E depois ele vai definir quando vai ser os encontros práticos, tá? Mas o que eu estou falando agora para vocês é que semana que vem, terça-feira que vem e quarta-feira já serão encontros presenciais. Eu vou lá na unidade. Então vocês não vão mais, eu não vou transmitir de forma online essa reunião, tá? Vai ser encontro presencial. E o Lucas ontem colocaram lá que nós ia gravar do computador, sabe que vai ser uma merda. Ninguém vai conseguir gravar com o computador uma aula prática, né, pessoal? Quem é que vai conseguir assistir? Não existe. Então não sei se que forma, quem que não for nessa aula, como é que nós vamos conduzir esse procedimento prático? Não sei, cara. Então a ideia é que vocês consigam um transporte e uns colegas aí para vir para a unidade nesses dias, tá? Então, ó, percebo que não vai ser todos os dias, pessoal, por enquanto. Então, na semana que vem, só na terça e na quarta. Aqui, provavelmente, o Marcelo Ender vai trabalhar de forma online. Aqui, na sexta-feira, vocês não terão aula. Na segunda-feira, vocês não terão aula. Na penúltima semana de agosto, olha só, nós vamos ter aqui, ó, na segunda-feira, que é essa parte de sistema de automação eletropneumática. Então, nós trabalhamos a parte EAD aqui, a parte online, que seria a parte teórica, até no dia 22. Então, esses encontros aqui estão reservados para aulas práticas, pessoal. Então, na penúltima semana de agosto, vocês teriam a segunda, terça e quarta-feira com aula prática. Eu vou estar adequando o calendário ali, vou tentar colocar aqui, eu vou pôr aqui até na legenda, aulas práticas, o que está online por enquanto, essa parte com aulas online, eu vou deixar sem comentar nada. E, digamos, essa parte que está em marrom, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui para vocês já se ter. Agora, essa ideia aqui veio nesse momento aí, pessoal. Então, eu vou colocar aqui presencial. Não precisa nem pôr, só colocar que esse encontro aqui é presencial. O Marcelo Ender, que está trabalhando essa parte de CLP aqui, poderia colocar, digamos, online. Então, dessa forma, tá? Mas eu não vou colocar dessa forma, vou deixar em branco, porque eu já comentei aqui com vocês que o professor que vai definir com vocês. Amanhã vocês vão ter aula ainda online com ele. Ele vai falar assim, não, nós vamos trabalhar de forma online até dia 3 de setembro. Depois a gente vai começar a iniciar as aulas práticas. Beleza? Então, para o mês de agosto, esses encontros aqui, 18, 19, 24, 25, 26 e 31, serão presenciais.
Na segunda-feira que vem, não será presencial, pessoal. Por isso, nós estamos em 20 horas, não podemos atender nesse dia. Senão, poderia até antecipar aqui esse 24 para o dia 17, mas infelizmente não podemos. Então, vai ficar dessa forma. Não sei se vocês conseguiram compreender. Eu vou estar adequando o calendário, não está finalizado esse calendário, só dei uma ajustada meio por cima. Troquei essas aulas que eram de prototipagem, coloquei já aulas práticas, pois são aulas do módulo 3, então nós vamos finalizar esses conteúdos e depois a gente vai ingressando ao módulo 4, que seria a finalização. Olha só, essa parte aqui de desenho assistido por computador também faz parte do terceiro módulo, nas sextas-feiras. Isso aqui não tem como nós trabalharmos de forma online. Infelizmente, isso aqui é mão na massa mesmo, pessoal. O professor tem que estar junto, orientando o que é, onde que você vai clicar na linha, como que você vai desenhar utilizando o software AutoCAD, que seria a parte de planta baixa do módulo passado. Então, não foi possível trabalhar no módulo passado, nós teremos aqui sextas-feiras de setembro até novembro. Então, olha só, aqui nós teríamos prática na terça-feira, prática na quarta-feira e prática na sexta-feira. Na semana que aqui do dia 7 é feriado, prática na terça, prática na quarta, prática na sexta. Na terceira semana de setembro, ó, segunda, terça, quarta e sexta, tá? Mas eu não sei se vocês conseguiram captar. Então, vou colocar aqui, vou definir, vou organizar aqui, vou mesclar e vou deixar que nem essa forma aqui, ó, presencial. Então, o que tiver presencial aqui, o que tiver marrom é presencial. O que tiver esse verde aqui é presencial. O que tiver na cor de laranja vai ser presencial. Beleza? E aqui em setembro, talvez já volte de forma contínua, talvez, não sei, outubro ali, que seria todos os dias presenciais. Mas isso não sei se será possível ainda nesse momento, tá? E terminando essa parte aqui da usinagem, da montagem do foguete, nós vamos ir para voltar com a parte de prototipagem. Então, nós já vamos manter aulas presenciais aqui também, pessoal. Então, lá já tem os kits, tem os Arduino, tem os motores, tem os botões, tem os jumpers. Vocês vão conseguir fazer os ensaios, vão associar mais facilmente, com maior facilidade, esse conhecimento dessa tecnologia, beleza? Ah, não deu para terminar o foguete. Cara, vamos pegar uma aula aqui, pegamos 2 aulas, vamos finalizar. Pegamos na sexta-feira, talvez, na parte da AutoCAD, e vamos finalizar o foguete. Vamos se ajudar nesse momento tão crítico, beleza? Então, se nós conseguirmos manter o calendário dessa forma, olha só, nós conseguimos vencer aqui até o dia 17. Provavelmente, não sei se vai ter formatura esse ano, mas pelo menos vocês vão ter o certificado de conclusão de curso, não sendo necessário vocês voltarem em janeiro para finalizar esses encontros. Então, se tudo ocorrer nessa normalidade, conforme nosso planejado aqui, pessoal, nosso calendário vence até dia 17 de dezembro. Então, vocês não vão precisar vir em janeiro fazer a finalização dos conteúdos de forma prática para a formação técnica de vocês. Dúvidas, curiosidades, comentários? Tranquilos, pessoal? Como é que estão? Tão ansiosos ou um pouco inseguros nesse retorno? E o que vocês estão achando? Preocupado como vão ir? Thiago está preocupado com o transporte, Thiago. É, o bagulho, né? Pois é, tem alguém de Nova Prata que passa ali em Salto Lontra? Pior que eu acho que não conheço ninguém. O Lucas montou aqueles calendários lá, aqueles grupos. Vocês têm que ingressar naqueles grupos e vocês irem negociando, né? Sim. Não sei se vocês já ingressaram nos grupos.
Chega, chega. Não tem ninguém lá, cara? Tem uns ali, mas acho que é tudo em Nova Esperança, em Neymar. Pra cá, acho que não tem ninguém. Só tem o Fábio, que é na Bela Vista, né? Ah, cara. Ninguém de Nova Prata. Dois vizinhos também teria que descer, também não dá, né, cara? A gente tem que vai ficar. Fica fora de mão, né? A não ser que, sei lá, talvez seu pai levasse você lá no trevo. Só que daí o Fábio, daí não tem como pegar o Fábio, né? Daí tem que entrar lá em Enéas, não tem como. Bom, vão negociando, talvez vocês consigam aí uma estratégia aí. Alguém leva vocês no trevo, cara, os colegas de vocês que vão estar na passagem ali, ou deixa vocês lá naquele posto ali do trevo de dois vizinhos que vai para o Salto do Lontra, né? Sim. Ou algum técnico lá de dois vizinhos passa ali, pega vocês. Só que o problema é essa condição. Não é técnico de eletromecânica. De repente, esse técnico de dois vizinhos não coincida com o mesmo dia de aula, né? Pois é. Tem mais essa situação aí para nós O problema é o calendário de discutirmos. aula, Como? o calendário das outras turmas, né? Aí Pois complica, né? é, de repente não é que não vai ser todo mundo que vai estar lá, né, Fábio? Então, É. digamos lá na semana que vem, talvez seja só a nossa turma. Vestuário não tem ninguém, vai ficar tudo de aula online. Qualidade, tudo uma aula online. Talvez manutenção automotiva, aula online. Também não é ali da nossa, né, da unidade, tá lá em outro bloco. Automação pode estar em aula online e ou não, mas são laboratórios diferentes, então não vai ter muita concentração de alunos nesses dias. Mas nós vamos ter que discutir, pessoal. Só A se der até pedido uma aí foi, faculdade. nós encaminhamos lá para a prefeitura validar, eles deferiram, então agora nós vamos ter que arrumar mais estratégia para não prejudicar quem não vai conseguir participar, né? Vai ser complicado. Isso aí é fato, né, pessoal? E transporte você não tem, Thiago? Carro? Eu tenho, Tem? só que é 55 km, né? Para ir para voltar vai 55. Carro que é? Não é um Fusion 6.0? Rapaz, não, se fosse, não. Eu vou. Mas então, homem, econômico, tio Belias? Como é que é? Como é que é? Não era baixadinho e para entrar em Beltrão é complicado. Ah, é rebaixado, homem, mas tu é o tipinho, né, Thiago? Vamos Eu dar é vou para ver. vocês negociar, que vocês não estão pagando, digamos, o ônibus. Sim. Eu ou o Fábio talvez ajudaria no combustível e tal. Vocês iam ter esse investimento agora. Não vão pagar o ônibus, mas vocês iam ter que pagar o combustível, né? Uhum. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas vão conversando aí com outros colegas de outros cursos, de repente vocês consigam transporte. Ou empresta o carro do teu pai, que é alto, né? É. Ah, empresta. Não, beleza, pessoal. Galera, é o seguinte. Então, eu vou estar encaminhando esse calendário mais adequado para vocês. Assim que eu finalizar esse calendário aqui, eu posto para vocês. Acredito que até o final de semana eu consiga finalizar ele. Mas já deixem meio que engatilhado que semana que vem, 18, 19, é aula presencial. Até eu vou anotar aqui para mim falar com o João sobre esse encontro do dia 18. Caso ele fale, não, isso aqui eu vou conduzir de forma online, daí eu aviso vocês. Mas acredito que já vai ser aula prática aí. Tá? Deixa eu colocar aqui, João, aula dia 18. Daí eu informo vocês no grupo. 18 do 8. Beleza, jovens.
Galera, então na aula passada nós iniciamos a parte de montagem da, do comando ali com o Arduino, ali na placa protoboard. Nós fizemos alguns ensaios referente ao feedback. Então, o feedback, nós emitíamos um sinal, o receptor nos dava uma devolutiva, se acendia um LED ou apagava o LED, tá? Então, fizemos um negócio bem tranquilo, bem básico mesmo, para a parte de prototipagem Arduino. Até nós levamos em consideração um elevador, onde acionando o botão, energizava o LED, entendendo que o nosso comando foi aceito. Então, o elevador iria descer até o andar. Então, nós também fizemos um outro comando, né, que seria de um ponto distinto, né, com um botão nós acenderíamos vários equipamentos, várias máquinas através de um ponto central. Então, eu até coloquei ali 3 LEDs e com um botão nós conseguiríamos acender esses 3 LEDs ou acionando os LEDs. E deixei um desafio para vocês, tá? Que era para fazer mudar aquele algoritmo que nós realizamos. Até passei para vocês o algoritmo ali para vocês inserirem no Tinkercad. E infelizmente eu não recebi nenhum trabalho, né? Até expliquei ali para vocês que como que era para ser feito, era para encaminhar no e-mail, e eu acho que ninguém se dispôs a fazer essa atividade. Então era essa condição aqui. Então, esse aqui que era o desafio que eu propus aí para vocês na aula passada, que era para alterar aquele programa, mas eu já informei aqui o algoritmo. Então, a tarefa era que o dispositivo passasse a verificar o status de 3 botões e ativar 3 luzes de forma em que cada botão controlasse a sua única luz. Então, 3 botões e 3, digamos, equipamentos, onde cada botão acionaria um equipamento por vez. Esse aqui é muito semelhante, essas entradas e saídas, com o CLP que vocês estão vendo com o Marcelo Ender, pessoal. Era para fazer o que também, pessoal? Montar o dispositivo no Tinkercad, testar o funcionamento, executar o programa do dispositivo, que eu já informei o programa, disponibilizei o fluxograma, e para finalizar era para fazer o download da montagem, conforme nós fizemos na aula passada, lá na plataforma Tinkercad. Só precisa você ter uma conta do Google para acessar. E assim que você fizesse o download daquela montagem, era para encaminhar no meu e-mail para me invalidar, atribuir uma nota para vocês dessa atividade. Então, o prazo era até ontem. Infelizmente, não recebi nenhum trabalho. Os conhecimentos associados a essa fase era constantes e variáveis. Então, estava aqui o início, onde o botão 1 seria ligado no pino 2, o botão 2 seria ligado no pino 3, o botão 3 seria ligado no pino 4, como entrada, que seriam as entradas de sinais. E as saídas de sinais seria o LED 1 no pino 10, LED 2 no pino 11 e LED 3 no pino 12. Se o botão 1 fosse pressionado, nós teríamos 1. Sim, teria um nível alto. Então, o LED 1 iria ligar. Então, o botão 1, que estava no pino 2, ia comandar o pino 10. Se não, ia ficar desligado. Alguém tá... Não tem como fazer, não. Ah, o Alcides não tem notebook? Tá certo, Alcides. Falei que era em duplas, né? Vocês se ajudarem. No smartphone, acredito que não seja possível. Não é possível, mas tudo bem. Botão 2 seria igual a 1. Então, se no botão 2, que estava ligado no pino 3, fosse acionado, teria nível alto, 1, e ligaria o LED 2, 1. Então, o botão 2, que estava conectado no pino 3, iria conectar com o pino 11, que seria um pino de saída, output. E o botão 3, a mesma função, pessoal. Se fosse 1, ligava o LED 3, se não, ficaria desligado o LED 3. Esse aqui era o nosso fluxograma para a realização do algoritmo. E aqui foi disponibilizado o algoritmo com vocês, com essas variáveis, aqui essas constantes dos pinos, das entradas e saídas. Então, os botões aqui seriam entrada, então input, botão 2, pino 2, input, pino 3, input, pino 4. Output seria o pino
do LED no pino 10, LED 2 no pino 11 e LED 3 no pino 12. Tá? Então, esse aqui, eu falei para vocês deveriam copiar essa informação e colar lá no Tinkercad. Então, vamos fazer isso aqui. Vocês copiarem isso aqui, Ctrl C. Vamos fazer assim, onde é que está a opção? Copiar. Deixa eu ver alguém está falando alguma coisa. Olha, o Alcides fez aí, cara. Esse Alcides não é fraco, cara. Opa, o que é isso? O que é isso aí, meu amigo? Eu nem vi essa. Deixa eu ver agora. Calma aí. Eu nem vi essa informação. Vamos ver. Ah, tá. Achei que era da tarefa da aula passada, Alcides. Achei que era que vocês não conseguiram acessar, que eu disponibilizei o vídeo para vocês da aula passada. Eu achei que vocês não conseguiram visualizar o vídeo e dava aquela tela. Mas tudo bem. Beleza, obrigado, Alcides, pela informação aí. Mas pode dar um grito. Tá funcionando teu áudio, Alcides? Tá. Então, pessoal, era para vocês copiar esse código, abrir o Google ou algum navegador aí que vocês utilizam, ia ser o Firefox ou o Internet Explorer, e digitar Tinkercad. E com a conta do Google, vocês conseguem acessar essa plataforma. Deixa eu colocar aqui Tinkercad, painel Tinkercad. Dá uma chuva e as transmissões via internet ficam limitadas. Ô, professor, Fala, Fábio. o Jonathan não tá conseguindo acessar. Pois é, o Alcides colou ali a imagem mas não tem o que fazer, cara. Infelizmente não tem o que fazer, mas... Então, circuitos, criar um novo circuito. Vamos aguardar, de repente ele consiga entrar aí no decorrer da aula. Em as armas. Ali, pessoal. Então, abriu aqui o nosso painel, nossa área de trabalho, aqui com os componentes básicos que são muito utilizados para a parte de prototipagem, que é um sensor de presença, também sensor de temperatura, um buzzer, um sensor de distância, um fotorresistor, sensor de luminosidade. Aqui o RGB, que é, de repente, a quantidade de sinal que nós mandamos para esse LED, que ele vai ficar vermelho, verde ou azul. Então, red, green e blue. Então, conseguimos 3 cores com apenas um único LED. Tá? Então, o que vocês iam fazer, pessoal? Eu copiei o código lá. Eu clicaria aqui em código de programação. Olha só, ele não abre o código antes que eu coloque algum componente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a placa protoboard, então a placa de ensaio. Vou inserir também o Arduino. Então, só clico e arrasto aqui para
para a área de trabalho. Aí, tá um pouco lento, ó. Coloquei 3 Arduinos aí. Ali, um só. Então aqui eu já consigo inserir o código. Então já tenho a placa, já tenho o Arduino, eu consigo agora inserir esse código. Não vamos fazer a programação em blocos, vamos fazer em texto, ali que já está tudo em texto. E aqui nós poderíamos utilizar esse mesmo código. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele e dar um Ctrl V. Vou colar o código que estava disponível lá para vocês. Então aqui as declaração das variáveis como inteiro, então botão 1 igual a nível baixo, do botão 2, 0, botão 3, 0. Aqui as nossas constantes, o modo pino 3 como entrada, pino 4 como entrada, pino 10 como saída, pino 11 como saída e pino 12 como saída também. Aqui nós declaramos essas informações de acordo com as nossas variáveis que ficaram armazenadas aqui na memória do programa. Então, o botão 1, que é referente, está, digamos, desligado. Então, se for lido aqui, digital read, o botão 1, vai mandar um sinal de 5 volts para o pino 2. Se ler a porta digital 3, mandará um sinal de 5 volts a porta 3. Se o botão 3 for lido também, mandará um sinal de 5 volts para a porta 4, então como entrada. Então 2, 3 e 4 seriam entradas. Então se o botão 1 for igual a nível alto, escreve a porta digital 10 como ligada, a porta digital 11 como desligada, a porta digital 12 como desligada. Se o botão 2 for nível alto, escreve na porta digital 10 desligada, nível baixo, na porta digital 11 ligada como nível alto e na porta digital 12 nível baixo. Então, ó, percebam, primeiro liga 10, depois liga a 11, depois aqui liga a 12, conforme nossas portas aqui, as portas de saída, tá? Então, se o botão 13 for nível alto, porta 10 desligada, porta 11 desligada e porta 12 ligada. E aqui nós terminamos o algoritmo, que é a nossa programação. If, pessoal, esse if aqui é C. Então, a condição C. Então, se o botão 1 for igual a height, digita, escreve na porta digital 10, nível alto. E também, se o botão 1 for igual a high, escreve na porta digital 11, nível baixo. Se eu colocar high aqui, em todos eles, vai ligar todos os LEDs de uma vez só. Tá? Então, por isso que eu liguei aqui, coloca-se o high na porta 10 e na porta 11 e 12 low. 10 low, 11 high e 12 low. Então, feito isso, pessoal, colando aqui o código, é só colar ali. Agora precisamos inserir 3 botões e 3 LEDs para o acionamento. Então, os LEDs aqui, vou colocar um LED. Tá aqui, bonitinho o LED. Eu gosto de girar ele, eu gosto de trabalhar com ele dessa forma. Mas é possível trabalhar da outra forma também. Vou precisar de um resistor para esse LED. Um resistor de 150 ohms. Então, 150 ohms. Vou precisar de um botão para comandar esse LED. E também um resistor para limitar a corrente desse botão, que vai ser de 10 kΩ. Então, 10 kΩ. Vou girar aqui também esse resistor. Deixa eu ver como que eu vou girar dessa forma. Beleza, então o que eu vou fazer? Ó, aqui é para o nosso botão. Vamos conectar o LED aqui.
Aqui também. Olha só, essas trilhas aqui, pessoal, estão na vertical. Tá tudo conectado aqui na vertical. Elas não funcionam na horizontal. Na horizontal, só essas aqui, de alimentação. Então, eu tenho o botão, o resistor pro botão, o LED e o resistor pro LED. Eu vou precisar desse mesmo conjunto para um outro LED. Então, eu vou precisar de um botão. Vou conectar aqui um outro botão. Vou precisar de um LED aqui também. Eu poderia dar um Ctrl V. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um Ctrl V. Copiar o LED aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ó, já conectei aqui. O resistor também já está com 150 ohms. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. O resistor do botão também. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Então aqui o nosso LED de novo. Show de bola. Que lento, pessoal. Tá bem lento minha máquina aí. Mas tudo bem. Show de bola aqui, legal. E vou precisar também de mais um botão para comandar outro LED. O resistor aqui também vou copiar. Deixa eu ver se... Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. E o LED também. Ctrl C, Ctrl V. Então está aí, meus caros. Essa perninha aqui do LED que está torta é positiva, pessoal. Então, por isso que ela vai direto ao resistor antes de entrar nas portas digitais. Essa perna reta aqui do LED, ela é negativa. Então, ela vai lá no terra, no negativo. Essa cor do LED, eu vou colocar ela como laranja. Não, azul. Então, cor do LED azul. Esse aqui eu vou pôr como verde. E esse aqui eu posso deixar em vermelho também. Então, tá em vermelho. Agora, o que eu preciso fazer? A alimentação. Já conectamos todos aqui os dispositivos, aqui os componentes. Os 5 volts eu vou puxar aqui dos 5 volts do nosso Arduino. Um jumper e vou conectar aqui no positivo. Vou pôr a cor desse jumper de vermelho também. E aqui também eu vou puxar aqui o nosso jumper do terra aqui, o nosso ground aqui no negativo. Então aqui também eu vou inserir uma cor preta para esse cabo. Então já está alimentado 0 e 5 volts, né? Ou positivo e negativo. Agora nós teremos que ligar os botões. Os botões aqui, esse sinal de entrada aqui, vai nessa trilha que está conectada à perna desse botão. Eu vou conectar o positivo. Então, aqui um jumper positivo aqui. Um jumper positivo. Opa! Jumper positivo aqui também. Deixar vermelho com os cabeamentos positivos. Esse botão também. Então, 3 jumpers aqui de entrada no botão positivos. Essa perna reta aqui que eu falei do nosso LED é negativo, pessoal. Então, vou puxar aqui da saída que vai circular o botão. E aqui nós vamos mandar para o negativo também. Aqui, preto. O LED também eu tenho que alimentar como negativo. Então, vou colocar aqui negativo. Também cor preta. Ou melhor, vermelho. Vermelho. Esse aqui. O LED vermelho, então vou colocar os cabos vermelhos. Tá? Aqui eu preciso conectar no negativo. E esse LED verde eu vou conectar uma linha ou um jumper verde. Então já está certo.
aqui esse resistor também no negativo. E o nosso LED azul com a cor do jumper azul. Beleza. O que está faltando agora, pessoal? Nós ligar as entradas e as saídas da nossa placa. Então, como entrada, nós temos 3 botões de entradas. Se nós analisarmos aqui nosso código de programação, entrada nós temos o pino 2, o pino 3 e o pino 4 como entrada. Então, esse primeiro LED, deixa eu ver como é que nós poderíamos fazer. Pino 2, aqui. Tanto faz, né? Então, vamos conectar aqui esse botão aqui como no pino 2. Ou no pino... Bom, vai ser no 2. Vamos conectar aqui no pino 2. Como é o LED vermelho, vou colocar um fio vermelho. E agora aqui no nosso LED, eu também preciso sair daqui do resistor e jogar lá na porta 10. Aqui também vou pôr uma cor vermelha para esse cabo do LED vermelho. Esse botão aqui, eu vou sair lá no pino 3. O pino 3 está aqui. Porta digital 3. O LED é verde, vai acionar o LED verde, então vai manter esse verde. E aqui eu também vou precisar sair desse resistor e mandar ele lá para o pino 11. Vou fazer por aqui. Pino 11. Show de bola. E agora o azul. Vamos sair aqui do pino azul lá na porta 4. Então, 2, 3 e 4. Cor azul para o LED azul. E aqui também. Vou vir aqui. Vou lá na porta 12. E conectar esse jumper. Então perceba, pessoal, aqui está a nossa ligação. Esse botão vai comandar esse LED. Então está conectado na porta 2, mas vai acionar a porta 10 como saída. Esse botão verde entra na porta 3, mas comanda a saída aqui do LED, que vai sair um sinal verde, aqui da lâmpada do LED verde. E esse botão aqui vai comandar a porta, se for nível alto pressionado, vai ser alimentado na porta 4 e vai acender o LED que está conectado na porta 12. Tá? Então, vamos testar aí. O código já foi inserido. Vamos ver se não está faltando nada. Vamos ver aqui. Está tudo certinho, não deu nenhum erro aqui no código de programação. Então, basta nós testarmos. Vocês perceberam que ligou a lâmpada do LED, o LED do Arduino, ó, desligado. O cabo USB não está conectado no Arduino. Quando dou um iniciar simulação, conecta o cabo e liga o Arduino. Conectou o cabo USB. Está transferindo essa programação para esse circuito integrado aqui do Arduino. E agora vamos ver se vai funcionar. Se eu pressionar esse botão, é para acender o LED vermelho. Se eu pressionar esse botão, acende o LED verde. Se eu pressionar esse botão, acende o LED azul. Então, cada botão vai ser responsável pelo comando desse LED. Ó, ligou o LED. Um clique ligou o LED. Se der um clique aqui, se eu mandar um sinal nível alto aqui, por que ele desliga, pessoal? Olha só, por que vai desligar esse cara aqui? Ó? Vou ligar esse cara e desligou o LED vermelho. Vou dar um pulso aqui. Ó, ligou o LED azul e desliga o LED
verde. Por quê? Olha só o nosso código. Aqui não está falando se o botão 1 é high, apenas a porta 10 vai ser ligada. A porta 11 e 12 vão ser desligadas. Então, esses LED keys têm que permanecer desligado. Se o botão 2 for nível alto, der um pulso aqui nesse botão 2, a porta 10, que seria o LED vermelho, ela vai ficar desligada, olha só, nível baixo. A porta 11, que está conectado ao LED verde, vai acender, que é nível alto, e a porta 12 vai ficar nível baixo também. Se o botão 3 for igual a high, digamos, a nível alto, a porta 10 e 11 são nível baixo, ou seja, 0 volts, e aqui 5 volts na porta 12. Então vai ligar o LED azul. Tá? Então aqui seria o nosso código de programação. Então iniciei aqui a programação de novo. Aqui liga o LED vermelho. Esse botão liga o LED verde. E aqui liga o LED azul. Tá? Então, nessa parte de feedback também, eu emito um sinal, não, na entrada e recebo um sinal na saída da luminosidade do LED. Então, esse que é o efeito feedback. Então, a ideia desse circuito era vocês fazerem isso aí, pessoal. Fazer essas ligações aqui, conforme nós fizemos as ligações nas aulas anteriores. Nós fizemos com um botão, com 2 botões, e a ideia era vocês energizar apenas mais um botão e um LED. Inserir mais uma condição de um botão e um LED. Beleza? Então, era esse aqui o desafio para vocês entregarem até ontem. Mas não tive nenhuma resposta, então deixa dessa forma. Beleza, jovens? Alguma dúvida, alguma curiosidade aí que nós podemos estar conversando? Ó, verde, desliga o vermelho e o azul. Se eu ligar o azul, desliga o verde e o vermelho. Ó, desligou o verde e o vermelho permanece desligado. Se eu ligar o vermelho, o verde e o azul deverão ser desligados, porque é low e aqui é high. Ligou, desligou. Beleza, meus amigos? Professor, é parecido com o CLP, né? O esquema dele de funcionamento. Sim, cara. As entradas e saídas igualzinho o CLP, cara. Ele é um controlador lógico, cara, esse Arduino. Então, você tem que carregar, digamos, o programa na memória dele e se tiver ali aquele programa ali, vai ficar repetindo. É como se fosse um CLP, muito semelhante ao CLP. Porque foi sendo nas aulas iniciais lá, que era muito caro os italianos lá, você comprar e mesmo trabalhar com forma didática com o CLP. Tinha uns fabricantes desses dispositivos, eles cobravam muito caro. E agora os caras criaram essa plataforma aberta. Então cada um pode fazer o que quiser, modificar de forma gratuita. Então não tem direitos autorais, vocês não precisam pagar anuidade para a utilização do Arduino. Vocês podem comprar o Arduino e usufruir dele. E olha só, até a Autodesk comprou aí a Tinkercad aí para auxiliar nos projetos, nos protótipos, né? Vamos ver aqui, se eu clicar nesse botão, vamos ver se dá certo. Olha só, esse aqui é o reset. Perceberam que desligou todos os LEDs? Esse aqui é o botão. É bem igual o Arduino, pessoal. Igualzinho. Só que é virtual. E também, qual que era o objetivo da aula passada também, que eu comentei com vocês, meus amigos? Era vocês fazer o compartilhamento. Olha só, o que eu faço? Se eu compartilhar aqui, cliquei aqui em compartilhar, já aparece aqui o projeto. Eu cliquei do lado ali, vou fazer o download, ó, fazendo o download do Amazing Google.
Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou alterar esse nome aqui. Vamos ver exercício. Vamos colocar exercício 3. Feedback. Ó, vai mudar o nome. Ó, exercício 3 feedback. Então, eu vou compartilhar, já vem com o nome exercício 3 feedback. Vou fazer mais um download. Só que não, né? Eu achei que ia vir com o nome exercício 3 feedback. Infelizmente não. Então tá aqui, ó, pessoal. Abri a imagem do que eu fiz. E eu competiria a vocês a pegar essa imagem e anexar no e-mail. Assim, segue trabalho da atividade 3 referente à disciplina prototipagem. Apenas isso. Então esse que era o objetivo. Então, vamos nessa. Vamos trabalhar com outro conteúdo também. Vai ser bem tranquilo a aula de hoje. Isso aqui era referente ao exercício 3, então já foi refeito aqui, o que era para vocês fazerem. E agora nós vamos trabalhar com um novo conceito, a parte de segurança, pessoal. Então nós vamos trabalhar agora com a segurança. Feedback já tivemos um pouco de conhecimento, agora segurança. Então todos já vimos avisos como esse. Mas em circunstâncias, um elevador deve abrir suas portas no seu andar. Quando ele for chamado, ele não está ali por acaso ou por engano. E quando ele estiver alinhado com o seu andar, ele ainda está chegando ou está saindo do andar. Isso é uma medida para garantir a segurança para o usuário do elevador. Então, por outro lado, sentimos falta dessa segurança nas portas de ônibus, trens e metrôs. Muitas vezes não tem essa condição de segurança. Como exemplo de aplicação de segurança em sistemas programáveis, vamos usar um algoritmo que simula a operação da porta do elevador, descrita nessa contextualização logo acima. Ela se abre caso o elevador tenha sido chamado e esteja estacionado e estabilizado no andar. Então, como que nós vamos fazer? Vamos ver aqui. Aqui está o algoritmo. Tá? Ó, antes de embarcar no elevador, certifique-se de que ele está parado no seu andar. Quem já viu, já subiu de elevador, já andou de elevador, e sempre tem essa informação na porta do elevador antes de você entrar, né? Então é uma situação de segurança. Por mais que ele é um equipamento muito seguro, muitas vezes, ainda tem mais essas informações e para aumentar ainda mais a segurança. Então, o que nós vamos ter como conhecimento associado a essa fase de segurança, pessoal? O operador lógico E. Como vai funcionar nosso fluxograma? Então, para iniciar, nós vamos ter que ter um botão que vai simular que foi solicitado o elevador. Então, o botão 1 que vai ser conectado no pino 2, ele representa que o elevador foi solicitado. Então você vai pressionar o botão, chamou o elevador. Vai descer lá no seu andar onde você está. O botão 3, ele vai representar que o elevador está estacionado no andar onde que você solicitou ele. E a saída vai ser o LED que vai representar que a porta vai abrir. Então aqui temos três condições. O botão 1 que solicita o elevador, o botão 2 que representa que ele está estacionado no andar, e o LED que indica que a porta do elevador se abriu. Então nós temos essa condição aqui, ó. Botão 1 igual a 1 e botão de solicitação 1 igual, digamos, foi solicitado, e o botão de estacionado no andar desejado, 1, sim, a porta do elevador se abre. Então vai acender o LED. Caso não, a porta fica fechada. Então o LED está apagado. Então, se o botão de solicitação 1 for pressionado e o botão de estacionado também estiver de acordo, essa situação lógica vai fazer que a porta do elevador se abra. E no nosso caso aqui, quem vai ser a porta vai ser o LED, tá? Então vamos lá para o nosso Tinkercad. Então está aqui nosso fluxograma, vai ficar essa rotina. E nós vamos escrever o algoritmo em cima desse fluxograma, dessa situação. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir um arquivo novo aqui.
Criar novo circuito. Aqui é o seguinte, pessoal. Ó, cada arquivo novo, ele aparece com um nome diferenciado aí pro... Então, antes era o Amazing Gogol. Agora é o NetBaggery. Então, vamos colocar aqui exercício 1. Exercício 1, segurança. Beleza. Nós vamos precisar também, vamos criar rapidamente aqui, colocar a placa de ensaio e vamos inserir também o nosso Arduino. Então, aqui, placa de ensaio, Arduino. Então já podemos ir lá para o nosso código. Vamos escrever o código, o nosso algoritmo em função do nosso fluxograma. Nós podemos utilizar esse código inicial aqui, onde é que tem essas duas estruturas, void setup e void loop. Uma é para fazer apenas uma varredura das constantes informadas e aqui fica repetitivo. Então cria um loop repetindo todas as informações. Aqui eu vou declarar, pessoal, duas variáveis do tipo inteiro para o botão 1, que seria a solicitação do elevador, e o botão 2 seria a representação dele estar estacionado no andar solicitado. Então, int total, não pode, esses programas não podem, não aceita til, pessoal, então por isso que eu vou escrever botal 1. O 1 vai ser a solicitação. Não seria interessante. Não vamos colocar solicitação 1. Botão 1 é a solicitação, vai ser igual a 0. Vou copiar aqui, como são dois botões, vou copiar essa informação e vou colocar botão 2 também, colocando um nível baixo inicialmente. Vamos criar essas variáveis do tipo inteiro. Então, botão 0 e aqui botão 2. Show de bola, pessoal. Então, uma variável global aqui, fora das estruturas setup e loop. Nós vamos ter que declarar essas constantes, pessoal. Então, olha só, para essa variável constante, ela abre a chave aqui e fecha a chave aqui. Então, sempre vai seguir essa informação. A estrutura loop aqui também abre essa chave aqui e fecha aqui. Vai ficar essa rotina repetitiva. Então, quais são os dois pinos? O modo pino, o pin mode, conforme nosso diagrama lá, é o 2. Vamos ver aqui. É o 2 e o 3 para os botões. O pino 2 é o botão 1, digamos, de solicitação, e o botão 2 é o pino 3 de estacionado, que vai representar o elevador estacionado. Então, pin mode 2, ele vai ser output ou input aqui, pessoal? Para o botão, o que eu vou colocar? Ele como entrada ou saída de sinal? O que vocês acham aí? Output? Pessoal, botões aqui é a entrada, vai entrar o sinal no pino 2. No pino 3 também.
Vai entrar o sinal informando que o pino 2 solicitou e o pino 3 que está informando que ele estacionou. O pino 10 vai representar o LED. Então, se vai representar o LED, vai ser uma saída e tem que ter a luminosidade dele. Então, aqui tem que ser o pino 10 é como output. Output. Beleza. No modo loop, pessoal, nós vamos colocar duas situações. O botão 1, que está declarado aqui como solicitação, e o botão 2, que representa o estacionado. Então, nós vamos colocar essas informações de variáveis. Então, botal 1 é igual a digital read 2. Então, se ler a porta digital 2, será nível alto. Então, botar 1, digital read, porta 2, nível alto. Aqui também eu vou colocar o botão 2, que representa o elevador estacionado. Então, botão 2, botal 2, digital read, pino 3, ó, como entrada. Agora que vem a situação. Deixa eu apagar essa situação que nós não vamos utilizar nesse momento. Então, se nós vamos utilizar um operador lógico, então se botão se o botão for igual representa-se com 2 igual a high, a nível alto, high, e então 2 for igual a high também, nós vamos escrever, vamos fazer o seguinte, escreve, então, escreve, write, digital write, pino 10 ligado, 10 high, beleza, show de bola. Se não, então, else, if é se, else é se não. Se não, vamos abrir aqui a chave, escreve na porta 10 desligado. Então, digital write, porta 10 low. Fechou. Então, essa aqui. Declaramos aqui as variáveis do botão 1, como na porta 2 e porta 3. Então, como entrada também, que o pino 2 e 3 refere-se ao botão 2 e 3. Se botão 1 for igual a nível alto e botão 2 igual a nível alto, os dois estiverem pressionados, chegando 5 volts nos dois botões, escreve na porta 10 nível alto, ou seja, acende o LED, pois o LED vai ficar conectado na porta 10. Se não, escreve nível baixo. Então, se não atender essas duas condições aqui ele vai ficar desligado. Tá? Então, aqui botão 1 e botão 2
vai acender o LED. Então, botão 1 é o quê? Solicitamos o elevador. O botão 2, o quê? Vai representar que o elevador chegou no andar, está posicionado, estacionado. Se ele está estacionado também, ali onde é que nós solicitamos, vai abrir a porta. Então, abrindo a porta, acende o LED. Então, essa aqui seria a nossa programação. Aqui nós vamos, ó, sempre que eu falei aqui para vocês, abre a chave, fecha a chave. Abre a chave. Aqui abriu a chave, fechou a chave. Abriu a chave, fechou a chave. Então, eu tenho que fechar essa chave aqui, tá faltando. Então, eu vou colocar mais. Ó, se eu não colocar essa chave, vai dar erro, olha. Ó, deu esse erro, porque tá faltando o quê? Essa chave aqui que vai fechar essa chave aqui. Então, abriu aqui, nós temos que fechar aqui também. Tá? Então, vamos fechar aqui, vamos colocar a nossa chave para fechar. Agora sim. Abriu o else e fechou aqui. Abriu C aqui, abriu C e fechou aqui. Abriu senão e fechou aqui também. E essa aqui referente a essa aqui. Então vamos ver. Show de bola, pessoal. Funcionou, não tem nenhum erro. Agora nós vamos lá para a montagem. Então, para a montagem, que também é bem tranquilo, nós vamos colocar dois botões, um referente à solicitação e outro botão referente ao quê? Ao elevador que está estacionado. Então, nós vamos precisar também de um LED que vai representar que é a porta do elevador. Um LED, deixa eu... Ah, não precisava, mas eu gosto de virar o bicho. Então, aqui está o nosso LED, onde vai representar que ele está estacionado, com a porta aberta. Vamos precisar também daqueles resistores. Então, aqui um 150 para o LED, já vou colocar 150 ohms. Vamos precisar dos resistores dos botões. Então, aqui, vamos girar o bicho, vamos colocar 10 kΩ e girar ele também. Ele não tem polaridade, pessoal, então não precisa posicionar, digamos, essas cores aqui. Não pode, eu posso mudar aqui, quer ver? Ctrl C, Ctrl V. Eu posso estar mudando a posição porque ele não tem polaridade o resistor. Show de bola! Agora temos dois botões. Esse botão referente à solicitação, esse botão referente ao estacionamento dele no andar e aqui o LED que representa a porta aberta, que foi atendido o nosso comando. Agora precisamos fazer aquelas ligações. Então 5 volts aqui, já vou colocar nessa trilha dos 5 volts. Até o terra aqui nós vamos colocar aqui como negativo. Show de bola. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar vermelho. Eu gosto de deixar bem organizado. Aqui na entrada de sinal do botão também eu vou deixar com o jumper vermelho. Aqui nesse botão também com o jumper vermelho. O nosso resistor do botão lá no negativo como cor preta. Aqui também como negativo como cor preta. Show de bola. Precisamos conectar aqui também no negativo esse LED, também por cor preta. Agora o seguinte, meus caros, nós precisamos fazer a ligação das portas. Então, essa porta de solicitação vai ser na porta 2. Ó, quando solicita, pino 2. Estado de estacionado no pino 3. E o LED que indica a porta aberta no pino 10. Então, o primeiro botão vou conectar no pino 2.
Esse botão aqui também eu vou conectar no pino 3. Poderia ser no pino 4, pessoal? Poderia. Poderia ser no pino 5? Poderia, só que daí vocês vão ter que alterar no programa. Ter essas informações no programa. Show de bola. Então, os pinos botão 1 e 2. E agora a porta do LED vamos conectar lá no pino 10. Olha aí. Vamos cor laranja. Aqui o nosso LED vamos pôr laranja também. Só para... Ou verde, tanto faz. Vou colocar verde. Verde porque informa que a solicitação foi atendida. Beleza, meus jovens? Então aqui para o pino 4 vamos mudar a cor. Vamos deixar um roxo. Aqui o roxo representa que ele está estacionado e o verde que ele representa que ele foi solicitado. Então solicitamos nesse botão. Esse botão, quando nós pressionarmos, representa que ele está estacionado, e se ele foi solicitado e está estacionado, vai abrir a porta que seria a luminosidade do LED. Então vamos testar esse comando. Então, ó, apertando um botão aqui, eu teria solicitado o elevador. Então, solicitei o elevador. Se eu solicitei o elevador, se ele posicionou certinho, ele deve abrir a porta. Só que aqui eu vou apertar esse botão que vai ser a representação que ele está estacionado no nosso andar. Então, estacionou, abriu a porta. Beleza? Ó, se eu selecionar aqui, solicitei o elevador, estacionou o elevador, abriu a porta do elevador. Então, o LED está ligado. Então, essa aqui seria a nossa segurança, que ele não abra a porta sem o elevador estar posicionado. Então, por isso que está como essa condição de segurança. Então, primeiro, nós solicitamos o elevador. Vamos desligar aqui os LED. Ó, só aqui não funciona. Só aqui não funciona. Então, solicitei o elevador. Estacionou o elevador. Opa. Solicitei e estacionou. Muitas vezes não pega aqui o meu shift, pessoal. Daí não dá esse tipo de erro. Tá? Então, deixa eu resetar aqui. Outra situação que nós vimos esse comando E, pessoal, na parte de acionamento eletropneumático, na parte pneumática, na parte hidráulica. Então, atende-se uma operação de um equipamento. Então, essa programação com esse nível lógico, esse protótipo, funcionou, né? Então, acionando um botão e outro botão, ele funcionou perfeitamente. Deixa eu deixar aqui alinhado. Aparece esse código aqui na frente, não dá certo. Mas poderíamos trabalhar em outra máquina essa lógica de programação. Vocês concordam comigo? Uma prensa. Não seria aqui uma simulação de uma prensa? De uma guilhotina, onde o operador tem que estar com as duas mãos ocupadas? Então aqui nesse botão não funciona. Nesse botão aqui, ó, também não funciona. Agora, se pressionar esse botão... Deixa eu dar um iniciar aqui. Ó, esse botão aqui não está funcionando. Está conectado, a máquina está ligada. Esse botão aqui não está sendo, digamos, não está sendo atuado o nosso elemento de trabalho, aqui que seria nosso LED, que vai indicar que é um elemento de trabalho. Então, se eu pressionar esse botão e este botão, ó, acionamos o sistema. Então, estamos com as duas mãos ocupadas. Então, isso aqui ainda é uma situação de segurança. Então, ó, pressionando esse botão e este botão, liga-se a máquina.
Beleza, meus caros? Dúvidas, curiosidades, comentários? Eu vou mandar uns materiais para vocês, vocês vão ver que tem uma infinidade aí de possibilidades de projetos, de protótipos que vocês podem estar utilizando futuramente também com essa placa. Pessoal, vocês acham que dá para inserir um Arduino no setor industrial? O Fábio falou assim, não, muito semelhante ao CLP, com certeza. Tem máquinas, dependendo do tipo de acionamento da máquina, quem está controlando as máquinas é o Arduino. Então, tem nos setores de engenharia de manutenção aí, aplicação e inovação, os caras utilizam essa placa Arduino porque é livre, eles não vão pagar nada. Basta alguém que vai programar o sistema ali, o funcionamento, e pode estar inserindo essa placa eletrônica aí para o funcionamento dos atuadores, para entradas e saídas de sinais. O Uno é pequeno, mas tem Arduinos que tem um maior número de portas, né? De entradas e saídas. Então, é possível inserir esse elemento no setor industrial. Tem empresas que utilizam esse elemento. Até o professor Diego, ele incrementou algumas situações lá na casa, não é Casaredo. Qual que é aquela indústria lá de biscoito de São Lourenço, a Kellogg's, acho que é Kellogg's, que ele trabalha lá, ele incrementou várias máquinas, vários acionamentos com Arduino. Ele é engenheiro eletricista, ele tem esse domínio com essa tecnologia, ele já fez vários acionamentos que está sendo utilizado lá no processo produtivo a plaquinha Arduino, que está comandando. Paraty? Mas a Kellogg's, eu acho que é a Paraty agora. Ele comprou a Paraty, isso mesmo, né? A Kellogg's é a antiga Paraty. É isso aí mesmo. É que tem duas, tem a Kellogg's, que é a Paraty, né? Que a Kellogg's comprou a Paraty, mas tem a Nutrisul também lá em São Lourenço. Eu tava equivocado. É a Paraty mesmo. Ele trabalha na Paraty. Beleza, meus caros? Então vamos fazer o seguinte. Temos mais uma condição aqui. Isso aqui vocês iriam montar, vocês iriam, digamos, deduzir a lógica de funcionamento. Vamos colocar mais essa condição. Ó, alterar esse programa dessa fase anterior, a fim que o dispositivo passe a considerar mais uma condição para a abertura da porta do elevador. Então, ele só pode abrir as portas se não estiver lotado. Se ele estiver lotado, ele não abre. Se estiver lotado, ele abre. Opa, ele só pode abrir as portas se não estiver lotado. Se estiver lotado, ele não abre. Se não estiver lotado, ele abre. Então, essa que é a nova condição. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos manter esses dois botões que nós já inserimos. O botão 2 vai ser a representação da solicitação do elevador. O botão 3 representa que o elevador está estacionado no andar. E o botão 4, ali no pino 4, representa que o elevador está lotado. E o pino 10 aqui também vai manter ali o LED que indica a abertura da porta. Então, se o botão 1 e o botão 2 aqui for solicitado e o botão 3 de lotado não for nível alto, ele vai abrir. Então, se ele não for nível alto, é que não está lotado. Se ele estiver aceso, é que está lotado. Então, ele fica nessa rotina. E não abre ou abre, mas tem que ter mais esse incremento aqui, mais essa condição. Então, que nós vamos colocar um operador lógico do tipo NOT ou não. Então, vamos nessa. Vamos incrementar mais um botão lá, pessoal. Então, como que nós poderíamos fazer? Vamos lá no nosso Tinkercad. Tá aqui. Deixa eu ver. Botão que já está certo. Nós vamos ter que alterar o código também, pessoal. Então, como nós temos mais um incremento, mais um botão que representa agora que o elevador está ou não lotado, nós vamos colocar mais uma variável para o botão 3. Botão 1, botão 2 e botão 3. Então, aqui botão 3. Vamos incrementar aqui no nosso programa.
Aqui daria para nós pôr aqui o botão 4 também. Vamos colocar aqui o pino 4. Não é necessário, mas vamos ver aqui como vai ficar. Então, aqui pino 4 também é uma entrada, que vai representar se ele está lotado ou não. Deixa eu vamos ver. Aqui nós vamos ter que inserir aqui o botão 3 na porta 4 como entrada. Então, botão 3 também aqui. Porta 4 que será a nossa entrada. Botão 1, botão 2 e botão 3. Perfeito. Agora nós vamos ter que mudar essa condição, não é mais E. Nós vamos ter que incrementar a condição não. Elemento lógico, não. Então, se o botão 1 for igual a high e o botão 2 igual a high, e nós vamos ter que pôr mais uma condição. E, então é aqui, e o botão 3, botão 3 não for igual a high, então aqui o não, nós vamos ter que pôr aqui a exclamação e o igual. Então esse aqui é o símbolo de não no Arduino. Se o botão 3 não for igual a high, o nível alto, certo? Tem que pôr ponto e vírgula aqui. Digital write vai ficar ligado, senão digital write vai mandar um nível baixo na porta 10. Então, se o botão 1 e 2 forem acionados e o botão 3 não for nível alto, vai escrever que vai acender o LED, que ele está lotado. Se ele não escrever nível alto, é que ele está disponível para entrar mais pessoas. Então, deixa eu ver aqui como é que ficou. Só incrementamos aqui com um botão. Vamos ver se tem algum erro. Olha só, tem um erro aí. E agora? Vamos ver onde é que está o bicho. Ó, else with. Else if. Deixa eu ver. Olha só, já deu certo. Já não temos mais um problema aqui no nosso algoritmo aqui de programação. Então já está certo. Porta 2, 3 e 4 são entradas e 2, 3 e 4 aqui é referente às nossas variáveis. Botão 1, botão 2, botão 3, botão 1, botão 2, botão 3 refere-se às portas de entradas 2, 3 e 4. E aqui é a condição se e aqui se não. Então vamos lá para na nossa montagem, vamos incrementar aqui mais um botão. Vou dar um Ctrl C aqui nesse botão. Vamos arrastar aqui. Um botão aqui, esse resistor, Ctrl C, Ctrl V. Precisamos fazer as ligações. Aqui positivo que entra no botão. Cor vermelha. Aqui nós vamos jogar lá no negativo. Cor preta. E aqui, essa entrada aqui desse botão na porta 4. Então, 2, 3 e 4. Ó, botões de entrada. 2, 3 e 4, entrada. E 10, saída. Então, vamos conectar na porta 4. Uhum.
Ali. Show, 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 show. Colocamos mais um incremento. O que representa agora se o elevador está lotado ou não? Vamos simular. Se o botão de solicitação for atendido, beleza. E o botão de estacionado vai ligar ao abrir a porta. Agora, ou seja, tá lotando, tá lotado. Se tiver, digamos, aceso da porta aqui, vai ingressar pessoas. Se tiver apagado, olha só, se tiver apagado nesse botão aqui, ele não está lotado, pode entrar. Se tiver aceso, tá lotado. Então, só aqui seria só um botão para considerar que o elevador está lotado, então não vai abrir a porta, então vai estar com o LED desligado, e se ele estiver disponível, vai estar com a porta aberta, digamos, tendo essa possibilidade para entrar mais passageiros. Tá? Ó, só ele não funciona, precisamos alterar, pressionar tanto a solicitação quanto o estacionamento do elevador para depois nós conseguirmos saber se ele vai estar lotado ou não está lotado. Então, solicitamos, chegou, estacionou, abriu a porta e agora esse aqui representa se ele está lotado ou não. Olha aí. Show de bola. Esse aqui seria o segundo desafio. Uhum. Meus caros, então falei que a aula seria bem tranquila hoje. Vou, vou propor um desafio para vocês, conforme na aula passada. Vou passar o algoritmo para vocês. Vocês vão fazer o que eu fiz ali no início da aula. Vão copiar aquele programa que já está pronto. Basta vocês só fazerem a ligação e fazer os testes de funcionamento, ver se está funcionando ou não a problemática, o desafio do nossa parte de segurança. Beleza? Então, olha só, como que vocês vão fazer para depois vocês anexarem essa atividade, pessoal. Vocês vão fazer, ó, terminei a atividade, funcionou certinho, vocês vão vir em compartilhar. Vai abrir aqui, ó, é como se desse um print do projeto. E vocês vão fazer o download. Ó, tô fazendo o download. Abrir quando tiver concluído. E tá aqui o projeto. Vocês vão pegar essa imagem aqui e anexar no e-mail. Acho que eu vou criar a turma, essa atividade na sala do Teams. Acho que é mais tranquilo. Eu vou criar na sala do Teams, vou disponibilizar esses materiais para vocês, vou salvar a aula e posteriormente encaminho no grupo da turma de vocês, do WhatsApp. Beleza, jovens? Quanto ao calendário, quanto ao retorno do semipresencial, vocês têm mais alguma dúvida? Ou ficamos claro referente referente ao nosso retorno? Tenho que sair da aula agora, mas assisto o vídeo restante da aula. O Alcides falou que parou. Deu. Hein, jovens? Então, tranquilos, Clebson, tudo certo? Consegue transporte para vir semana que vem, Clebson? Eu falei com o Clebson, tá saindo, homem. Leomar, você não estava no início, Leomar? Alguma dúvida sobre o retorno?
Onde, gente? Galera, boa noite. Tenha uma boa semana. Até mais. Boa noite. Você encosta a cabeça embaixo do coisa,